Oi, oi, gente, como vocês estão? Sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Startupeira. Eu sou sua host, Mariana Tavares. Aqui a gente fala sobre o mundo da tecnologia, das startups, construção de empresa, mundo dos negócios, realização de sonhos, enfim. Convido vocês a se juntarem à minha comunidade. Vamos falar sobre tudo, vamos construir o nosso futuro juntos. Vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição para vocês me acompanharem. Todas são @startupeira. E é isso, vamos lá. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os nossos sonhos de infância. Afinal, qual é o seu sonho de infância? Aquele sonho mais profundo que você tem, que você sempre teve, que você sonhava quando era criança, mas você nunca chegou a realizar porque você achou que era só um sonho de criança. Assim, eu tenho passado por experiências ultimamente e eu cheguei à conclusão de que tem muito poder na nossa infância. A nossa infância é poderosa. E assim, se a gente olhar para trás, a gente consegue se autoconhecer muito bem. Porque, por exemplo, eu faço terapia, gente. E assim, a gente sempre tem o costume de falar e pensar sobre o agora e o futuro. Tudo bem que tem gente que fala sobre o passado, né? Infelizmente lida com questões do passado. Mas assim, eu sempre olhei muito para o futuro. Mas assim, tem tantas respostas que estão no nosso passado que a gente olha e a gente fica assim. Enfim, eu fiquei desse estado porque assim, quando eu era pequena, gente, eu tinha eu tinha o hábito de fazer o seguinte, eu sou filha única. O que eu fazia? Eu sempre amei vestidos. E eu pegava os meus vestidos e eu pendurava cada um na porta do meu guarda-roupa. Aí eu pendurava um na maçaneta da porta do quarto. Eu tinha um guarda-roupa, ele tinha umas 3 portas. Aí eu pendurava cada um em uma maçaneta. E aí eu pegava um papel. Eu sempre fazia isso. E escrevia Boutique da Mari na porta do meu quarto. Aí eu chamava os amigos. Eu sempre morei com eles, é minha mãe, os amores da minha vida. Conviveram mais comigo. E eles entravam. Tipo assim, eu amava ter aquilo ali e chamar de minha loja. Enfim, eu sempre fui muito apaixonada. Sempre fui uma criança muito sonhadora. Eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito de fotografia, sempre gostei muito de cantar. Inclusive, eu quase nem canto, mas eu tenho um violão. Modão não canto. Assim, eu sei uma música de modão, mas assim, né? Olhe lá. Mas assim, eu sempre tive muitos sonhos, assim. E eu sei que muitos de vocês também têm vários sonhos que deixaram de lado quando cresceram. Por terem ouvido algum comentário ou por decisão própria, mas eu acredito que a minoria que desistiu de algum sonho de infância foi por decisão própria. A não ser que precisasse ajudar a família, enfim, essas questões. Mas assim, gente, em que ponto que virou normal a gente desistir de um sonho, que é uma paixão nossa, algo que a gente realmente tem prazer em fazer, que seja qualquer área, para seguir um caminho em que a gente não gosta, a gente é infeliz e a gente tem mais riscos de sofrer com sobrecarga mental, com burnout, com estresse, com esgotamento, com cansaço, com estresse, com todas essas questões negativas, assim, pra gente achar que a gente precisa se estabilizar. Assim, agora eu tô entrando numa questão tensa, né? Porque claro que tem pessoas que não têm condições de escolherem os sonhos que querem. Tem pessoas que são obrigadas, precisam trabalhar para ajudar suas famílias, independente se gostem ou não. Mas aqui eu falo para aquelas pessoas que têm essa oportunidade de poder escolher um curso que gostam, de faculdade, escolher uma carreira que gostem. É com essas pessoas que eu foco aqui, sabe? E que aquelas também que ainda não tiveram a oportunidade de realizar os seus sonhos de infância, ou de darem o primeiro passo, que possam realizar. Independente da condição que vieram, independente de onde vieram, que todos possamos ter essa oportunidade. Claro que vivemos em um país desigual, mas assim, eu torço para que as oportunidades possam ser grandes uns para os outros, sabe? Que a mesma oportunidade que eu tenho, que outras pessoas também possam ter. E eu acho que a gente constrói isso se ajudando. Eu acho que a gente constrói isso criando uma comunidade, se apoiando, divulgando uns aos outros, divulgando o trabalho de um, sabe?
Muitas das vezes a gente precisa de um trabalho trampolim, tipo assim, passar um tempo em um trabalho pra gente poder juntar grana pra fazer alguma coisa, pra chegar onde a gente quer, né? Então, assim, tudo é válido na realização de um sonho, tudo é válido, assim, na construção de uma carreira, na ajuda de uma família, de um sustento. Mas eu quero trazer essa questão, assim, mais sonhadora nesse episódio. Então, assim, eu acho que todos temos sonhos, voltando novamente a essa questão. Todos temos talentos em que a gente executava durante a infância. Enfim, eu falo muito da minha infância nesse episódio porque a minha infância foi muito mágica. Teve momentos em que eu fazia a minha infância ser mágica porque eu brincava muito sozinha. E assim, eu imaginava coisas e eu pensava assim, eu sempre pensei desde pequena que as coisas pra mim iriam dar certo. Eu não sabia com o que, eu sempre soube que eu gostava muito dessa área, tipo assim, de comunicação, enfim, de influência, de redes sociais, apesar de que não existia tanto assim, né? Eu sou de 2006, mas assim, sempre gostei muito dessa área de falar, de comunicação, então eu sabia que alguma coisa ia dar certo, eu sempre fui assim, desde pequena, brincando sozinha, enfim, sempre gostei. Eu lembro que eu chamava os meus amigos, eu lembro que eu chamava eles, aí eu subia na minha cama, aí eu cantava, aí eu fingia que era um palco, aí eu chamava eles pra assistir. Enfim, quem nunca fez isso, né? Quando criança. Mas assim, eu acho interessante que, falando de sonhos reais, entre aspas, que nem esse sonho da boutique que eu tinha, foi algo que assim, eu sempre busquei, depois que eu cresci, qual era a minha paixão. Mas assim, aí um tempo a minha busca passou a ser realização profissional e financeira. Quando eu decidi focar somente por esse caminho com sangue nos olhos, foi o momento em que eu mais me senti triste, mais me senti desanimada, sem propósito. Enfim, faltava alguma coisa. E aí foi que eu entendi que, assim, isso não é o mais importante, sabe? A gente se sentir realizado com um propósito também é uma coisa grande. Também é algo muito bacana, sabe? E é algo que motiva a gente a seguir cada vez mais. Então, assim, por exemplo, agora são 11 horas da noite, gente. Que dia que é hoje? Hoje é terça? Segunda, gravando podcast aqui pra vocês. Porque é um sonho meu. Tô aqui. Demorei, assim, não demorei. Eu posterguei, procrastinei pra começar um pouco minha construção nas redes, que eu sempre tive esse objetivo, mas sabe quando você tem vergonha? A gente tem vergonha, sabe? A gente tem vergonha de passar vergonha nas coisas que a gente faz, que a gente tem sonho. Quem nunca sonhou em ser youtuber? Mas assim, comecei, tô aqui, gosto do que eu faço, gosto de comunicação, gosto de falar com quem me escuta, gosto de construir, enfim, essa identidade aqui com o podcast. Essa comunidade aqui é muito legal. E é isso, eu quero, como eu sempre falei, poder inspirar outras pessoas, outros jovens, enfim, que me acompanham, que me escutam, sobre correr atrás daquilo que a gente realmente quer, ir em busca dos nossos objetivos, ir em busca dos nossos sonhos, nos posicionarmos quanto quem somos, nossos princípios, nossas ideias, aquilo que a gente quer conquistar, porque tudo isso é muito importante. Porque assim, tudo é decisão. Você abandonar aquilo que você quer também é uma decisão muito difícil, mas também continuar naquilo que você não quer e você sabe que não é pra você, também é uma decisão muito difícil. Então assim, é uma decisão, tudo na vida a gente tem escolhas, né? Escolher uma coisa, você vai ter que abrir mão de outra e vice-versa. Então que a gente possa escolher para aquele momento a melhor decisão para nós, sabe? Se você tiver apoio, se você tiver ajuda, se você tiver rede familiar, maravilhoso. Assim, é tão bom a gente fazer o que a gente gosta, é tão bom a gente fazer o que a gente se sente bem, profissionalmente falando. Assim, é tão bom a gente também estar cercada de pessoas que nos fazem ser nós mesmos, que nos lembram da nossa essência da infância. Claro que tem pessoas que tiveram momentos negativos, enfim, lembranças não tão boas da infância. Mas para essas pessoas,
que possa ter uma renovação, um renascimento, uma reinvenção da identidade, sabe? Então, assim, por isso que eu sempre falo pra vocês. Todas as questões que eu trago aqui, todos os temas que a gente fala, quase todos, eu sempre trago a importância da terapia, do autocuidado. Porque com a terapia você se autoconhece melhor. Você se autoconhecendo melhor, você sabe melhor para onde você quer chegar. E você sabe tomar melhores decisões conscientes, adquirir uma inteligência emocional bacana, construir, né? Isso que meu terapeuta sempre me fala. Então, assim, é tudo muito interessante. Tudo começa com a gente, né? Com as nossas próprias decisões. Eu acho que é muito importante a gente aprender a tomar decisões que desagradem outras pessoas. Inclusive, eu quero trazer. Isso pode ser uma pauta de outro episódio. Quando a gente se escolhe, a gente decide desagradar o outro para se escolher, isso é um grande ato de amor próprio, já é um grande começo, principalmente para aquelas pessoas que têm uma dificuldade de desagradar outras pessoas para seguir aquilo que querem. Às vezes você precisa pedir uma demissão, às vezes você precisa tomar uma decisão muito importante sobre o que você realmente quer. Mas às vezes a gente não consegue, às vezes a gente fica com medo, às vezes o medo paralisa a gente quando a gente quer realizar um sonho, realizar um objetivo, por menor que seja aquele sonho. Ele é importante e não importa quem não reconhece aquele sonho que você tem, aquele objetivo que você tem. O que importa é se é importante para você, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Então você tem que tomar as melhores decisões para você, sabe? Que eu comecei o episódio bem inspirada e tô aqui já, né, batendo o martelo já. Mas assim, voltando aqui pra parte séria. É isso, a gente tem que se priorizar. É uma sociedade difícil em que a gente vive, em que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, ao mesmo tempo dependendo do país, da sociedade que a gente vive, da condição que a gente vive, familiar. Enfim, tudo influencia na realização de um sonho. Tudo influencia na realização de de abrir uma empresa que você sempre quis, de criar um canal no YouTube que você sempre quis, de trabalhar virar cantor, qualquer coisa que não seja aquilo que a gente está acostumado, que é o mundo corporativo. Para quem tem o sonho de não trabalhar somente com o mundo corporativo, sabe, tem outras questões, tem outros caminhos. A gente tem inúmeros caminhos no mundo de ter uma profissão bacana, de ter uma profissão que a gente goste. Só que eu acho que a gente está tão acostumado em olhar para o mundo corporativo e achar que só aquilo é algo que vai fazer bem pra gente, ter uma estabilidade ali, tipo assim. Isso é uma questão de que, assim, tem gente que faz bem, tem gente que não faz bem empreender, mas enfim, tô falando aqui dessa questão do meu ponto de vista. A gente buscar só aquela questão de, tipo assim, cara, é só esse caminho que eu tenho, porque a nossa sociedade fala isso. Sabe, tem tantos outros caminhos que a gente pode explorar e eu queria ter entendido isso mais quando eu saí do ensino médio, apesar de que não faz tanto tempo, mas assim, eu fiquei um pouco assim, cara, eu preciso tomar uma decisão do que eu quero seguir e é só isso, e dane-se os meus sonhos, porque os meus sonhos não vão me levar, sabe? Então, assim, tem muito poder em a gente saber o que a gente quer, tem muito poder em a gente seguir os nossos sonhos e a gente seguir aquele desejo do nosso coração de fazer, de realizar, de trabalhar com aquilo. Eu acredito que a gente tem sim um objetivo aqui, mesmo em uma sociedade tão desigual, infelizmente, quanto o Brasil, né? É complicado porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Mas para quem tem oportunidade, que a gente possa, além de saber agarrar, a gente possa saber ajudar outras pessoas também a seguirem os seus sonhos, né? Às vezes a gente tem acesso a um curso que a gente pode passar para outra pessoa para ajudar ela. Às vezes a gente tem acesso a uma pessoa, a um contato que, se a gente conectar os dois, aquele objetivo daquela pessoa pode se tornar real. Então, assim, é fantástico o que a união pode fazer, o que a conexão pode fazer. E é isso que eu sempre trago aqui para vocês, o poder da conexão humana. E é isso que eu quero criar aqui com o meu podcast. Então é isso, gente. Eu espero que vocês me ajudem também na construção aqui da comunidade. Eu espero que vocês divulguem. Vamos crescer e vamos sempre estar falando sobre assuntos válidos como esses. Quero sugestões de vocês. Vou deixar os comentários abertos. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje.
Um beijão.